Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais uma análise da FluPress. E de novo, falando sobre mais um evento que aconteceu para que a gente ganhasse essa Libertadores da América. E também mais ensinamentos com o Dedé Moreira. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom? Pra quem não sabe, eu adoro fazer análise da FluPress porque é importante, né? A gente ler esses textos e trabalhar melhor. 4-1 Flamengo. 4-1 Fluminense. 4-1 Fluminense. O renascimento tricolor. Bom. Eu não... Dá pra falar assim, tá? Dá pra falar assim no renascimento tricolor, sim. Dá pra fazer isso daí, sim. Eu sempre analiso somente o título do texto, mas é importante a gente analisar isso aqui que é importante. Renascimento tricolor, né? O que você pensa sobre isso? Que o time estava morto? Ou o time estava completamente sumido do mapa? E bom, eu discordo muito disso. Eu acho que aquele primeiro título que a gente ganhou foi uma fagulha que, tipo assim, algo estava mudando. Sabe? Então, eu não teria colocado o renascimento tricolor. Eu não teria. Mas, tudo bem. E agora você deve estar se perguntando assim. Tá aqui. É porque tem muito... Eu vou ter que, infelizmente... Ainda mais pra ler qualquer texto da... Ainda mais que vai ter um monte de retorno. Eu vou ter que bloquear tudo isso aqui. Desculpa. Tá complicado. Bom, vamos lá. E agora você deve estar se perguntando. Qual a relação do jogo de Campeonato Carioca com a Comebol Libertadores? Vamos ver o que está acontecendo. Mas é claro que isso aqui recebeu adaptações em alguns dias depois. Bom, vamos lá. Nesse caso, eu me atrevo a dizer que a goleada sobre o Flamengo foi o validador do trabalho. Um título importante para o Fluminense e para o Fernando Diniz, pessoalmente pela forma que ocorreu. Como ocorreu. E a forma importa muito. É aquilo, né? A gente tem que destacar justamente o que o Dedé Moreira analisa como esse fenômeno, né? Como a situação atual. Ele se importa muito mais da forma como que é feita do que propriamente dito se foi feita de forma correta. Entendeu? Então eu acho que antes de a gente analisar justamente essa situação importante, a gente tem que atribuir esse validador. Eu acho que sim, eu acho que da forma que ocorreu, a situação que ocorreu, o que ocorreu nesse jogo de 4-1 foi justamente essa situação que mostraria a diferença entre o que seria o Fluminense e o que seria o Flamengo nesse ano. Enquanto o Fluminense ele trabalharia muito mais em se renovar e querer disputar algum título esse ano, o Flamengo tentaria, mas não conseguiria nenhum. Tanto que você vai ver no final do ano que o Flamengo não vai ganhar nenhum título esse ano. É raro a gente ver isso, mas isso vai acontecer. E o Fluminense vai ganhar. E o Fluminense já ganhou 2 títulos esse ano. Pronto para ser. Talvez aconteça o terceiro. Não sei. E também o que importa é justamente a situação do próprio Fernando Diniz, que não ganhava nada e ganhou. Mas mesmo assim, as pessoas negaram justamente esse trabalho. Na história, é muito difícil analisar os fenômenos no momento em que eles estão ocorrendo. A gente dificilmente tem o distanciamento necessário para perceber as grandes revoluções. É justamente isso. Não é nem grande revolução, mas é uma revolução. Né? O que acontece é que quando a gente fala sobre esse termo revolução, a gente pensa que vai acontecer agora. Tipo assim, ó, estava aqui um dia normal e aí de repente aconteceu uma revolução. Não é assim que funciona.
A vida não funciona dessa maneira. A revolução demora muito tempo para acontecer. Ela tem um estouro. Mas para isso acontecer, você precisa trabalhar muito na sua revolução. Então é por isso que por isso que é difícil entender. Porque é difícil compreender sobre um tempo gigante. Que muitas das vezes, só depois de muito tempo que você vai observar. E há um correndo bem debaixo dos nossos olhos. Que mexe com a estrutura do futebol brasileiro e com a forma que ele vem sendo concebido. Muito influenciado pelo sucesso do jogo de posição. Fernando Diniz é responsável por isso, pelo nosso renascimento. Eu acho que o Fernando Diniz ele é um ótimo responsável por isso. Foi dele que realmente surgiu a Libertadores do Fluminense. Com times que jogam de formas variadas, né? O The Strongest, que joga em uma espécie de estouro, igualmente como o Botafogo fazia diversas vezes com o Luiz Castro. Aí você tem ali a forma diferente também do Sport Cristal, que realmente o foco dele é de equilíbrio de ataque e defesa. Você tinha o River Plate, que trabalha somente no suicídio completo, de atacar, não importa o que aconteça. Você tem ali o Argentino Júnior, que é um time que se impõe pelos lados do campo. Você tem o próprio Olímpia, que se impõe na cabeçada. Só vão meter gol de cabeça. O resto a gente não importa. O Internacional, que é um time bem completo e que controla bem o jogo. E por fim, o Boca Juniors, que sabe justamente fazer essa situação. De realmente botar a camisa para jogo e falar que a gente vai ganhar por conta da camisa, a gente vai ganhar por conta da gente. É disso, é diferença. Olha só como que é diferente de cada jogo. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o tiro pra você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, pique na tela e vamos continuar falando sobre esse tema. Não há mais espaço como referência, como centro do universo do jogo de futebol. Agora é ao redor da bola que tudo orbita. A bola, passa a ser a grande referência, o centro de tudo. É uma diferença, né? É uma revolução copernicana. Enquanto o espaço era o que ditava as regras, o Diniz falou que as regras eram ditadas pela bola. Que é diferente. Enquanto a bola tinha que ir para o espaço, agora o espaço é que tem que ir para a bola. É diferença, mas revolução copernicana, né? Há também, nesse processo do renascimento, a humanização do jogador de futebol como pilar fundamental para a prática do modelo que se quer adotar. É justamente isso. Hoje, só o Fluminense, no mundo inteiro, é que olha pro humano. O resto não olha pro humano. O resto ou se utiliza do humano ou trabalha ele como máquina. Os dois, a mesma coisa, se utiliza do ser humano. O Fluminense não faz isso. Não foi fácil para Fernando Diniz chegar até aqui. Rotulado de extravagante, descompromissado com o resultado, em vez de perceber o trabalho que vinha sendo feito, os processos, a metodologia, o que o campo mostrava, as pessoas preferiam focar única e exclusivamente em resultados, como se apenas eles pudessem ser analisados, como se um jogo de futebol devesse ser analisado do placar para trás. Aliás, uma coisa interessante é que o próprio Guardiola falava muito, né? Que se o Guardiola é o melhor do mundo e está jogando também um mundial de clubes com um time que é ridiculamente abaixo dos seus principais rivais na Europa, Real Madrid, Bayern de Munique, ele conseguiu justamente por conta dessa mudança, de não se preocupar com o placar, de se preocupar com apenas o estilo de jogo que ele quer aplicar. Foi assim no Barcelona e está sendo assim no Manchester City. Fernando sempre foi competitivo ao extremo, só que nunca abandonou suas convicções. A forma como ele entende
que está mais perto de ganhar os jogos é que ele pratica. E não é fácil bancar isso sem resultado. Exatamente isso. O Fluminense, ele não tem muito resultado. A história, ele perdeu a Copa do Brasil nas oitavas de final. Não vai ganhar o título brasileiro, por estar muito longe. E é isso. O título de campeão carioca, em cima de quem foi e da forma que foi, traz a paz e a tranquilidade necessárias para o seguimento do trabalho. Varia do processo, exatamente isso. Diniz pressionado por problemas. Diniz pressionado por problemas que realmente estavam acontecendo. Com diversas derrotas que vinha no Campeonato Carioca. E no fim, ele ganhando o título. Era isso que era necessário. Também aqui, esse renascimento atua. Porque ele muda o foco da análise. Cada vez mais a gente está discutindo aspectos do jogo. A gente está conseguindo perceber que apenas resultados não definem quem é bom e quem é ruim. Você pode pensar que um título carioca não justifica o que foi escrito até aqui. Mas não foi só um carioca. Como todo mundo falava, né? O que esse Fluminense fez foi simplesmente pegar um século de rivalidade, um sem número de decisões finais, difíceis, equilibradas, decididas num detalhe, e levar o jogo de um jeito, sempre tendo a bola como principal referência, que o seu adversário, um time multicampeão de tudo nos últimos anos, parecia um time de outra divisão. O Maracanã assistiu a uma imposição jamais vista e que talvez não volte a se repetir numa final de campeonato. Exatamente isso. Eu acho que hoje é isso que acontece. É ver justamente como que o time é, como o time do Flamengo é e como que a gente vai pensar nisso tudo. Tendo em vista a diferença do orçamento, reflexo de um modelo pernicioso adotado pós-implosão do Clube dos 13, esse jogo quebrou todos os paradigmas possíveis no mundo do futebol. A forma, o conteúdo, o que se vê no campo, as sensações que produz, esse Fluminense terá ele para a história. Para um time que, novamente, tem, eu acho que 5 ou 6, acho que de 5 a 10 vezes mais valor do que o valor do Fluminense. Só o time titular do Flamengo é o que vale ao time titular e reserva do Fluminense. Isso daí já explica bastante coisa. E daqui a 30 anos vai contar para os filhos, netos, bisnetos, tudo que está vivendo em um suspiro de felicidade. Aquele Flu do Diniz. Com 40 anos de arquibancada, já viu o Fluminense levantar a taça, perder taça, ganhar jogos, perder jogos. Já me emocionei, já tive raiva, mas nunca vi nada parecido com esse Fluminense. É ele que fala. Esse Fluminense, é o maior time de todos os tempos. Porque é revolucionário, quebra paradigmas e traz de volta toda a natureza do futebol brasileiro, tão machucada por tanta gente ruim nas últimas décadas. E nem era necessário o título para testar isso. Era só saber sentir, desfrutar, deixar-se apaixonar. Mas ele veio de forma linda. A cada jogo, era história sendo feita. E a Libertadores estava só começando. Um bom início, né? Para gente falar sobre esse tema. Essa final de Campeonato Carioca realmente demonstrou a validação do Diniz. Mas vamos ver mais pra frente o que ele vai falar. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.